Boa noite, Mário. Boa noite, João. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo nitidamente. Você está conseguindo me ouvir também bem? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem, tá tudo sob controle. Que bom. Ótimo. Mário, desde já queria agradecer muito aí pela por você ter aceitado esse convite. Hoje é a nossa primeira live do Presbitério Itupararanga. Estamos aí navegando nessas ondas turbulentas da internet, nessa época aí Todos das nós. lives. Todos nós, é verdade. E pelas perguntas aqui, vocês castigaram, hein? Não, mas tenho certeza que vai ser muito bom. Ai, que legal. Mário, isso aqui. eu queria até explicar para as pessoas que estão entrando aqui, nos acompanhando. Essa live, ela foi uma iniciativa da executiva do Presbitério do Pararanga, com o objetivo de dar sequência de um plano de ação de revitalização de igrejas que foi aprovado na nossa última reunião de presbitério, que foi no ano passado, e pensando, dando sequência, experimentando esse momento. Nós sabemos que existem muitas questões, existem muitos desafios, e nós precisamos preparar os pastores, conselho, a liderança local da igreja para responder a esses desafios que já estamos enfrentando durante a pandemia e vamos enfrentar pós-pandemia. Então, pensando nisso, nós utilizamos aí essa estratégia de live, e hoje nós estamos fazendo esse primeiro encontro. Está sendo aí muito novo ainda. Boa noite, Marcelo. Muita gente, Marcelão, muita gente entrando, então nós estamos descobrindo, né? Tem muita coisa boa. O Mário faz parte aí do SARA, a CTPI, Secretaria de Missão da nossa igreja, a própria PI do Brasil. Muitas organizações têm realizado isso, e nós queremos, de alguma maneira, alcançar a liderança da nossa região, das nossas igrejas. Então, nós estamos promovendo aí essa primeira live, que é aí uma sequência desse projeto de revitalização. Desde já, eu quero trazer aqui uma palavra do presidente do presbitério, né, o pastor Márcio Carrara, que infelizmente ele não pode também estar interagindo aqui conosco. Falei esses dias com ele. Hoje ele está indo no hospital. Ele está acompanhando a sua sogra, né, a esposa do reverendo Lísias, e ele está tendo que levar ela do hospital. Então ele dá um suporte tanto para o seu sogro, para a sua sogra, para a sua mãe. Ele também tem o desafio da sua filha também, que necessita aí de alguns cuidados médicos especiais. Então, infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco, mas mandou aí um abraço em nome aí do nosso presbitério e da diretoria. Muito obrigado. Do Presbitério do Pararanga. Bem, Mário, vamos dar início aí enquanto as pessoas estão entrando aí na nossa live. Estou vendo um pessoal aqui também do Rio Preto, da igreja. Legal. Olha, que legal. Legal, mande um abraço para todos aí. Paulo Henrique, Azevedo, puxa vida. A turma está matando saudade de você, Mário. Pode ser. Eu também estou com saudade. Você esteve conosco alguns anos atrás, em nome do SARA, falando sobre revitalização de igrejas, aqui num presbitério, numa reunião de presbitério, por sinal, aqui na 8ª igreja de Sorocaba. Mas eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, aquelas que ainda não te conhecem, na nossa região. Hoje você está à frente aí de algumas organizações, um cargo também dentro da IPI do Brasil. Se pudesse explicar para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais de você e do seu trabalho desenvolvido esse ano. Ok, obrigado. Bom, eu sou Mário Sérgio de Góes, pastor ordenado há 34 anos, da IPI do Brasil. Sou membro da IPI, vai fazer 58 anos. Terceira geração de presbiterianos. E minha mãe é fundadora da IPI de Martinópolis, lá perto de Presidente Prudente. Sou casado com a Priscila também, há 34 anos. Eu me ordenei em janeiro, casei do mesmo ano em julho, então 34 anos. Se você for colocar aí licenciatura, já um pouquinho mais, tal. Sempre fui do presbitério lá de Assis, Presidente Prudente.
E pastorei só 3 igrejas até agora. IEP, depois fui acabar de plantar a IPI do Brasil em Ribeirão Preto como reverendo missionário pela Secretaria de Missões. Depois eu vim auxiliar aqui o pastor Osmar em Rio Preto. Depois de 5 anos assumi a titularidade, ele saiu e fui pastor, então, 24 anos aqui da primeira igreja de Rio Preto. Deixando, fiz a sucessão pastoral com Cleito Marçal, tem equipe, e período de 3 anos foi toda essa sucessão. E a partir de janeiro eu foquei meu ministério numa convergência que Deus estava já apontando e nos mostrando a mim e minha esposa, que é o pastoreio de pastores. Nisso, estou atualmente servindo a IPI do Brasil como secretário pastoral, coordenando a equipe, e dedico 20 horas semanais, carteira assinada, a um convite, então faz parte do meu sustento um pouco isso que vem da Igreja Nacional. E também o SARA, estou me dedicando como secretário executivo do Instituto SARA, sou um dos fundadores, também cuidando dos coordenadores e de todo o avanço aí, junto com o pastor Pezzini e da diretoria nessa área de pastoreio de pastores, expandindo pelo país e fora do país também. E a igreja local, a primeira IPI de Rio Preto, também nos recebeu como um casal missionário. Somos parte do quadro de missionários da primeira IPI de Rio Preto e também a igreja participa financeiramente, formando assim, colaborando com o nosso sustento. Então, a pandemia chegou, mas esse é o nosso trabalho a partir de 2020. Eu tenho uma filha de 32 anos que mora aqui em Rio Preto e um filho, 30 anos, que mora em São Paulo. Ela é psicóloga e ele é designer de produtos. Ótimo. É isso, João. Bem, deu um... Falei bastante, desculpa aí, gente. Falou, não, mas é bom para conhecer essa atuação, tanto à frente do Instituto SARA já há algum tempo, agora assumindo esse cargo tão desafiador que é a Secretaria de Ação Pastoral da nossa denominação, estando mais dentro, né, da própria diretoria e da liderança da nossa igreja. A gente fica feliz, que Deus continue te usando aí onde você estiver. Bem, Mário, muito obrigado. Dando aí início à nossa conversa hoje, que é sobre revitalização, Mário, eu gostaria de fazer essa primeira pergunta para você, sabe por quê? Eu vou ser bem sincero que já há algum tempo nós temos falado sobre revitalização de igreja, a IPI do Brasil tem tocado nesse tema, tem feito aí até cursos. Nós somos pastores, temos acompanhado também outros movimentos, também como a Igreja Presbiteriana do Brasil, até fora também esse termo revitalização é muito comum hoje. Mas ainda, dentro da igreja local, essa expressão revitalização de igreja ainda tem muita confusão. As pessoas pensam em uma programação, as pessoas pensam necessariamente em algum tipo de mudança, algum estilo de culto, ou um estilo de igreja. Mas, Mário, o que significa revitalização de igrejas? E já emendando essa segunda pergunta, que igrejas que necessitam de revitalização? Bom, vou tentar comentar algumas coisas aqui, né? Uma visão. A própria palavra revitalização indica trazer vida ao que não tem vida. Pronto. Então, qualquer coisa que esteja morrendo, murcho, cabisbaixo, morocochô, jururu, e está enfermo e precisa de vida, precisa então de revitalização. Então, aonde a vida foi, eu preciso criar condições para a vida voltar. Revitalização de igreja, então, tem a ver com igrejas que não estão bem de saúde, não estão vivas. Há uma frase antiga, um ditado antigo que diz assim: para uma igreja enferma, uma dieta missionária. Para uma igreja enferma, uma dieta missionária. Então, uma igreja precisa ser revitalizada quando ela perdeu o seu foco missionário, sua paixão evangelística, a capacidade de viver e de pregar o evangelho de maneira simples, objetiva, fazendo a missão.
Em outras palavras, uma igreja que voltou-se para dentro, em si mesmou-se, e tudo que ela faz é muito mais para mantê-la ou manutenção do que existe ali, e normalmente o que tem dentro dela é somente visando quem já está dentro dela. É uma igreja que ela alcança só os alcançados, ou só cuida de quem está no aquário. Naquele filminho Procurando Nemo, dá um exemplo bem claro, né? Sim. Há uma cena lá no filminho, quando o Nemo chega lá, e ele é colocado lá no aquário do dentista, e tem uma pessoa dentro do aquário que é o cara que limpa todo mundo que chega para não contaminar. É o camarão, né? o camarão, tal. Porque ficaram com medo que ele chegou de fora e ia contaminar o ambiente. Tem que passar por uma limpeza para poder ficar dentro do ambiente. Ou seja, a igreja precisa de revitalização quando todo o esforço dela, de liderança, de finanças e todo o esforço de paixão dela é tudo para fazer as coisas somente para quem já está dentro. E aí não importa o tamanho, João. Revitalização não tem a ver com tamanho, não é o ponto inicial. Não é questão de crescimento de igreja. E nem recursos, né? Tem uma pergunta aqui, falando dinheiro, se a igreja estiver financeiramente saudável. Tem muita igreja que tem milhões numa poupança, no entanto, ela está morta. Apesar de ter muito dinheiro. Aliás, a gente já viu um monte disso por aí. E tem igreja que tem pouco recurso, mas está viva. A questão, o ponto-chave é a igreja buscar saúde. Saúde manifesta a vida. Enfermidade manifesta morte, ou aproxima-se da morte. Eu vou olhar aqui, eu abri aqui um pequeno slide. Não vou mostrar para vocês, mas isso aqui é muito simples. Foi feita uma pesquisa, o sobrinho do Billy Graham, e foram 15 mil igrejas, 10 denominações, todos os lugares, todos os tamanhos, todas as denominações, de todos os jeitos dos Estados Unidos. E eles foram compilando essas respostas, um questionário de 110 perguntas. E eles perceberam que as coisas foram se depurando e ficando entre dois extremos em que mostravam saúde ou enfermidade de uma igreja. Eu quero rapidamente mostrar e falar para vocês. Ótimo. Uma igreja, quando ela é enferma, normalmente a sua membresia vai só para consumir o que ela oferece. Uma igreja saudável, normalmente, tem um estilo de vida comunitária muito forte. Há uma interação entre as pessoas muito forte, enquanto que a enfermidade leva cada um a só pegar e consumir. Recebe, mas não dá. Os santos não estão em circulação. Fica tudo quietinho. O segundo conceito-chave é que numa igreja enferma, dentro dela, cada um faz uma coisa para um lado ou para o outro. Cada um tem seu objetivo. A diaconia para um canto, o conselho para o outro, mocidade para cá, crianças para ali, o pessoal da música para lá. Todo mundo faz as coisas, mas cada um faz para um lado. Incongruência. Numa igreja saudável, normalmente, há um acordo, há um ponto, um DNA, há uma marca central que une tudo isso. Um ponto que puxa tudo isso. Todos que trabalham dentro sabem para onde vão. A gente chama isso de DNA. Uma igreja que tem um DNA. Outro conceito, numa igreja enferma, normalmente a liderança é autocrática e burocrática. Tudo é centralizado, tudo é muito demorado para decidir e as coisas vão muito lentas. Porque depende de uma pessoa, de um grupo que tem que falar sim ou não, tem que reunir, só pode reunir mês que vem, dia tal, tal hora, tal, as coisas ficam muito autocráticas. É sinal de que a igreja está enferma, precisa de revitalização. Uma igreja saudável, ela compartilha a liderança, solta a autoridade, cobra a responsabilidade e dá apoio
e dá orientação com clareza. Mas o pessoal tem liberdade para agir, para decidir, para fazer, sabendo que tem um DNA. Outro conceito-chave é que uma igreja enferma, normalmente, ela é muito fechada dentro dela. É igual doente de Covid, precisa ficar isolado, tudo fechadinho. Igreja enferma que está morrendo precisa ficar fechada, isolada, protegida de toda infecção desse mundo. Porque ela não dá conta, ela está morrendo. Enquanto que uma igreja saudável, ela é missional, ela sabe quem ela entra no mundo para missão. Seus membros, todos os níveis, se envolvem. E igreja enferma é uma igreja que entra na inércia. A gente chama isso de homeostasis. É uma lei da física em que o corpo busca o equilíbrio. E quando o corpo busca o equilíbrio, literalmente ele está morto. Enquanto que a igreja saudável, normalmente, enfrenta a dor da reinvenção. E aí a pandemia vai nos ajudar um pouco nisso. Então, assim a igreja que precisa, ela pode ser mil membros, pode ter milhões no banco, mas se ela tiver com essas marcas de enfermidade, é uma igreja feita para ela mesma. Igreja que não serve, não serve. Outro ditado antigo que existe aí. Então, quando a igreja precisa ser revitalizada? Quando ela tem as marcas da morte dentro dela. A marca da debilitação, do mundo que está caindo. E especialmente a busca de manter as coisas como estão e um apego excessivo ao passado. Quanto mais ela se apega ao passado e tenta de todos os jeitos manter o passado, mais rápido os passos dela está perto do túmulo de fechar as portas. Deu para entender um pouco aí? Deu para pegar? Ótimo. Interessante que você tem muita experiência nisso, porque você pastoreou a primeira IPI de São José do Rio Preto, que tem quantos anos? Ela vai fazer, acho que 115 agora, né? 115 anos. Ela está um ano atrás da primeira de Sorocaba. Olha só. Bem, Mário, você tem analisado, né, esse momento que nós estamos enfrentando a pandemia, que na verdade é um grande desafio. Isso pode contribuir ou pode acelerar o processo? Isso pode acelerar o processo ou pode atrapalhar o processo de revitalização de igrejas? Duas coisas. Uma notícia boa, uma notícia ruim. Vou fazer aqui uma comparação, irmãos. Os irmãos vão me entender. Na maneira de enxergar. As pessoas que estão correndo risco com o coronavírus são as pessoas com maior de 60 anos, que é o grupo chamado de risco, ou qualquer pessoa de qualquer idade que ela tem comorbidade, tem alguma enfermidade já estabelecida e aí o vírus só se aproveita para acabar de matar. Então, são pessoas que estão com imunidade muito enfraquecida. Então, aqui fazendo uma comparação. Se uma empresa, antes da pandemia, já vinha com comorbidade financeira, estava muito fraquinha, não tinha capital de giro, estava vivendo só empurrando a coisa e tal, agora na pandemia, essa empresa já está falindo, algumas já fecharam. Porque ela não tem imunidade financeira para seguir à frente. Se um casal vinha num casamento doente, com comorbidade, e ele entra na pandemia com baixa imunidade emocional. Então a tendência do casal é piorar o problema. Ou resolve de uma vez, faz um upgrade, ou arrebenta de uma vez. Eu estou vendo os dois casos, já vi na pandemia os dois casos. Casamento que acabou ótimo. E casamento que fortaleceu. Hoje mesmo eu vi. Tem divulgado muito... um casamento que fortaleceu. Isso é bom, a gente tem divulgado, infelizmente, a mídia, casamentos desfazendo, né? Mas é bom saber que existem casamentos até agora, se renovando. A Deus, dentro do ambiente da igreja, eu tenho visto mais casamento se fortalecendo do que separando. Mas as duas coisas acontecem. Sim. Uma igreja que antes da pandemia já vinha só protegendo o seu programa, buscando a manutenção,
lutando financeiramente, agora na pandemia, ela vai ter que encarar a realidade. Ou ela realmente se revitaliza, encontra novas maneiras de ser igreja, ou ela vai fechar a porta. Então, ontem, conversando com pastores de Tocantins, de várias igrejas, uma pastora de Araguaína falou de um ministério que tinha vários templos pela cidade, um ministério grande lá, acho que carismático e tal, falou, fechou. Só ficou o templo sede mais um, o resto fechou todos os templos, porque não tem dinheiro para pagar aluguel, para pagar pastor, e agora o pastor titular, o principal, está buscando cesta básica para tratar vários pastores com as suas famílias. Por quê? Já vinha na comorbidade. IPIs também, outras igrejas históricas, já estão vindo. Elas têm um pouco mais de estrutura, um pouco mais de experiência. No entanto, do ponto de vista de ser igreja, esse que é o ponto-chave, João. Sim. E aí nós vamos tocar nesse assunto aí, na conversa para frente. Olha só, Mário, que legal, que perspectiva interessante. Então, realmente, o cenário para alguns que já estavam num contexto de fragilidade vai ser realmente um cenário perigoso. Para outros, talvez uma oportunidade. Bem, Mário... Sobre a IPI, eu vou falar na pergunta 8, se a gente chegar lá, viu? Especificamente sobre a IPI. Ótimo, se a gente chegar na pergunta 8. Mário, nós vamos ter que lidar, e já estamos lidando, com o aspecto das pessoas fragilidades financeiramente. Nós vamos lidar com as pessoas emocionalmente fragilizadas. Casamentos, como você já disse, em alguns cenários também estão enfrentando uma certa pressão, uma certa dificuldade, porque as pessoas estão sendo influenciadas por esse contexto tenso e essa pressão às vezes acaba sendo canalizada no relacionamento familiar que está sendo vivido intensamente. Como, diante desse cenário que já está sendo construído, pensando tanto nesse período como pós esse período, como que nós vamos conduzir a nossa igreja a uma espiritualidade emocionalmente saudável? O Sara já faz algum tempo tem trabalhado sobre esse tema, que é colocar o cuidado da saúde espiritual e também a saúde emocional das pessoas, porque uma coisa contribui para a outra. Como que nós vamos fazer isso? Não sei se você tem essa resposta, mas pelo menos apontar alguns caminhos. A gente pode pensar um pouquinho juntos aqui, João. Pessoal que está nos seguindo aí, nessa noite. Outro dia eu estava aqui, me veio uma ideia, eu fiz um acróstico com a palavra Covid. E com cada letra C, O, V, I, D, eu coloquei alguma coisa assim, atitudes de uma igreja na pandemia. Como passar pela pandemia sem entrar num esgotamento, num estresse desnecessário. A gente tem falado várias coisas durante as lives do Instituto Sara, toda terça-feira, né, às 10 e às 8 da noite, às 10 da manhã. Mas o Covid aqui eu vou dar só para a gente bater bola aqui, né, bater papo. Sim. A letra C do Covid, pensa na igreja, concentrar no básico, naquilo que é essencial. Acabar com os cosméticos demais, programação que não leva a nada, a coisa na sua agenda que não leva a nada, conversas que não levam a nada. Na realidade, a pandemia tem que nos ensinar como pessoas a escolher as nossas batalhas. Não precisamos lutar todas. E a igreja concentrar no básico, nos seus propósitos básicos que estão na palavra de Deus, no Evangelho, na palavra de Cristo, na ordem de Jesus. Amar a Deus e amar as pessoas. Pregar o Evangelho a toda criatura. Ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, ou seja, ter uma espiritualidade saudável que conduza a isso. Então, concentrar no básico. Assim como cada família está se adaptando para concentrar no básico, a questão financeira,
e também por estar dentro de casa, não adianta fazer um monte de programação especial, viagem, tal. E o negócio de Disney acabou, esse negócio de ir para a Europa acabou. Acabou a diversão, futebol acabou, os grandes shows acabaram, a empresa de viagem está falindo, as grandes empresas aéreas estão falindo. Então, parece que a diversão do mundo acabou, e as pessoas estão em casa, então elas têm que aprender o quê? O que é básico? O básico é um ritmo sustentável, é conversar com as pessoas, prestar atenção em quem está perto da gente, parar a correria, concentrar no básico. A igreja também. Não é a igreja fazer um monte de coisa na pandemia, né? Mas era concentrar no básico, nas coisas simples. Palavra de Deus, oração, louvor, cuidado mútuo e o cuidado das pessoas, coisas básicas. Letra O é tempo de orar com intensidade e com coração. É buscar Deus mesmo, intensidade, uma intensidade mesmo, oração. Esse é um tempo de oração. Um tempo de orar de todas as maneiras, de todos os jeitos. Então, eu diria que é simplicidade, primeiro, agora é quebrantamento. Letra V, variar nos métodos. Aprender novas formas de ser gente, ser família, ser igreja, ser pessoa neste mundo, novas formas. A ideia da inovação, a ideia da reinvenção. Variar nos métodos, inovação. Então, não dá para você fazer um... Eu brinquei outro dia na live, que o pastor que foi no sítio, né? Tinha o culto no sítio, ele ia de cada 2 meses lá. E o dia que ele foi, estava marcado para ir, só o irmão apareceu por causa da chuva. E ele estava todo bonito, alinhado, uma liturgia de 1h30, o sermão bem preparado, os hinos, tudo certinho, a liturgia, os movimentos, aquela coisa. Ele deu 10 minutos de atraso, ninguém chegou. Eu falei, irmão, o que o irmão acha? A gente vai embora, faz uma oração ou a gente faz o culto? Aí o irmão, lá pelo lado de Porto Feliz, Gramadão, falou assim, reverendo, quando eu vou dar milho lá no galinheiro para as galinhas, se tiver uma galinha, eu dou milho para ela, tá? Para ela, uai. Pastor, já entendi. Legal. Foi lá, vamos fazer o culto então. Aí ele foi, subiu no púlpito, o irmão no primeiro banco, e a chuva caindo lá, e ele fez o culto de 1h30, sermãozão, clássico, tal, cantou, tal. Ele e o irmão. Quando acabou, ele foi pro abraço. E aí, irmão, gostou do culto? Como é que foi? Falou, foi bom, reverendo. Só tem uma coisa. Quando eu vou dar milho lá no galinheiro para as galinhas, se tiver só uma galinha, eu não dou o saco todo de milho para ela, não. Então, é tempo de variar os métodos, de se reinventar. Essa linguagem digital que a gente vai falar daqui a pouco. E interdepender para a sobrevivência. Serviço. Interdepender dentro de casa, ajudando uns aos outros para criar um ambiente legal e não sobrecarregar ninguém. Interdepender e fazer o povo trabalhar na igreja, liderança, todo mundo tem que estar fazendo, não é só o pastor fazendo tudo. E interdepender como ser humano na sociedade, ajudar, usar máscara, usar gel, só sair quando precisa, tomar cuidado, guardar distância, ajudar quem está precisando, participar de obras sociais, tomar iniciativa, interdepender e ajudar esse mundo a ser um lugar melhor. Palavra, serviço. E a letra D, dependência de Deus para hoje e para o futuro. Fé. Então, eu penso que tem que passar por esse tempo, mas o começo de tudo é simplificar a vida. Simplificar a vida. Mário, já deixou para a gente aí muitos desafios. Simplificar, trabalho social, oração. Bem, que a gente possa aproveitar essas dicas e desenvolver isso em nossas igrejas locais. Mário, nós já chegamos aí a 30 minutos da nossa live. Você manda. Eu vou caminhar para mais uma pergunta. Mário, nós praticamente já respondemos essa pergunta
Então, porque a gente normalmente mede, e recentemente as igrejas do mundo estão repensando isso, a gente mede a igreja ou a saúde da igreja por frequência, ou número de membros, orçamento e estrutura. São parâmetros bem frios assim. Agora, no retorno, nesse período, primeiro, todas as igrejas estarão financeiramente com a sua arrecadação no outro patamar. A frequência nós não temos tanto o controle realmente pelo aspecto virtual, a gente não sabe de fato quantas pessoas estão nos acompanhando. A gente tem as visualizações no YouTube, mas não demonstra realmente quem acompanhou a gente do começo ao fim. E se voltarmos também, nós não teremos aí o acesso a toda a comunidade, muito provável as pessoas não estarão retornando rapidamente para a igreja. Bem, se esses parâmetros nós não podemos utilizar, que outros parâmetros nós vamos ter que estar atento na igreja nesse processo, para que o processo de revitalização continue? Quais são os aspectos que nós vamos ter que continuar atento na igreja diante desse período durante e pós-pandemia? Algumas considerações que eu já tenho percebido, conversado, ouvido, lido. O lado bom, João, é de que foi tão rápido a mudança, a pandemia chegou, não deu tempo de planejamento, pensar, que os pastores estão aprendendo a lidar com certa tecnologia na marra. Alguns gostam mais disso, têm talento para isso, têm interesse para isso. Outros têm raiva disso. Agora, gostando ou com raiva, vão ter que aprender a fazer o mínimo, pelo menos. Então, nesse sentido, é um lado bom. Aprender alguma coisa, uma competência nova, alguma coisa para a vida pessoal e ministerial. Por outro lado, a gente está num país onde a internet não é boa. É uma carroça ainda, perto de outros países. Então, a pandemia está expondo a tremenda injustiça social. Então não adianta organizar uma igreja sempre em cima de uma internet, porque não vai alcançar todo mundo. Nem todos têm lá na casa internet de qualidade, nem todos na casa sabem lidar com isso, nem todos naquela casa gostam de lidar com isso. As pessoas de idade, não tem como. Nem todos sabem mexer com isso. De idade mesmo, né? Tem uma geração aí de meia idade que é apaixonada por isso, descobriu agora, né? A inserção digital. Então, a igreja, ela tem que conhecer o seu rebanho e encontrar qual a maneira de alcançar o coração do seu rebanho. Nós, na maioria das igrejas, somos igrejas menores, pequenas ou médias, mas a maioria é de 100 para baixo. Então, o que está dando certo, e isso está alinhado com a pós-modernidade, a ovelha precisa ouvir a voz do pastor, da liderança. Então, o que tem dado mais certo é o fone visita, ou visita virtual, tem dado certo aconselhamento virtual. Muitas cidades que a flexibilização, a contaminação não é tão grande. É muito melhor ir na frente da casa daquele irmão, irmã de idade, ela vê a pessoa, o presbítero, o líder, o irmão, o jovem, o pastor, lê a Bíblia, faça oração, canta um cântico, mas que haja um mínimo de interação. Se for fazer uma visita virtual, que seja no vídeo e não seja só na voz. E se for usar a mídia para fazer culto, que busque aprender o mínimo da linguagem de atenção para as pessoas permanecerem ali e participar. Não é um culto normal. É uma maneira diferente de fazer as coisas. Esse é um ponto. Eu tenho visto que igrejas, por incrível que pareça, têm aumentado a arrecadação na pandemia por conta disso. Olha só.
em alguns lugares do Brasil. Já ouvi de várias. Até congregação presbiterial, lá no interior do sertão, aumentou a arrecadação. Uma delas por conta desse tipo de postura, de cuidado. Trabalho pastoral é nutrição e direção. A liderança da igreja tem que nutrir o povo e orientar o povo. Ponto. É isso que faz trabalho pastoral. Concentre-se nisso. Não gaste energia, dinheiro, tempo para poder fazer grandes reuniões online, cultos online, empetecar demais da coisa. Não precisa. E pastores, há uma ilusão aqui, viu? O YouTube, Facebook, Instagram, eles dão relatório para a gente, né? Quantos estão seguindo, quantos posts, quantos que deram uma entradinha, research, volta, aquela coisa toda. Então 900, 800, 100 que estava ali o tempo todo, 800 que entraram durante toda aquela hora, que nem agora está acontecendo aqui. Sim. Aí ele faz um culto, ele fala, nossa, quando era presencial, vinha 100 pessoas na igreja, no culto de domingo. Agora eu estou com mais de 800 seguindo a igreja, no Instagram, no Facebook, sei lá onde. Doce ilusão. Campeão, isso aí ainda é uma cortina de fumaça. São 2, 3 meses da pandemia, a coisa ainda tem muito para a gente aprender, tanto com o coronavírus como com esse negócio de igreja online. Então, vai com calma, não fica tão feliz, a fidelidade à instituição é muito fraca, a sua igreja local. Eu acho que é melhor aquele princípio que vale para todo sempre. As pessoas vão onde são convidadas e ficam onde são bem tratadas. As pessoas vão onde são convidadas e ficam onde são bem tratadas. Se até gato e cachorro fica, imagina a gente. Ótimo, Mário. Interessante isso, porque existe muita, realmente, ilusão, algumas pessoas muito otimistas com esse período pandemia, com acesso às pessoas. Agora, tem também mais uma coisa importante, João. Pode falar, Mário. Denominação, presbitério, sínodo, conselho de igreja, os pastores, eles vão ser forçados a repensar. Questão de assembleia, hall de membros, essa questão jurídica, tudo isso vai ser afetado e vai ser trabalhado na caminhada pós-pandemia, com certeza. Porque já existe isso. Eu conheço uma igreja aí em São Paulo que o culto no domingo é 4.000 pessoas. Meu cunhado é membro desta igreja, desde o começo. Só que membro da igreja arrolado são só 500 por aí. Então, como a maneira... O que é ser membro de igreja? Como é que é? Aqui na IB de Rio Preto, já há muito tempo, tem gente que não é membro e é fiel contribuinte e assíduo frequentador, está em célula por anos, mas não é membro da igreja do hall. A gente precisa saber lidar com isso, a liderança tem que debruçar. Se ficar só no livro escrito, a gente não faz a reinvenção, fica só na manutenção. E agora a gente é forçado a repensar isso. E membros transgeográficos. Ele está morando na Europa, está morando no Nordeste, está morando na outra cidade, está morando no outro estado, mas quer ser membro na sua igreja. E aí? E alguns ainda contribuem. Como? Então, a liderança vai ser forçada a repensar tudo isso. O que o século XX tem que ir ficando para trás, o século XXI chegou, como ter organização, sem perder o organismo, ordem, mas ao mesmo tempo saber dialogar com os novos tempos. Ótimo, Mário. Olha, a nossa cabeça já está sendo fumacinha já. Tenho certeza que muito pastor, presbítero, líderes de igrejas locais já estão assim com a cabeça fervendo diante desses desafios.
Mário. Teve uma irmã que pediu o Covid, depois eu vou mandar aqui escrever o acróstico. Ah, isso mesmo. Eu mando para você e você manda para ele. Manda. Depois a gente divulga aqui para as pessoas. Mário, a gente continuando um pouco a nossa conversa, você já entrou um pouquinho sobre esse tema. A gente sabe que alguns elementos são importantes no processo de revitalização de igreja. Nós sabemos a questão do discipulado, nós sabemos a questão da formação de liderança, nós sabemos a questão também do aspecto da relevância da igreja no bairro, na comunidade. Como que nós podemos atuar nesse período que nós estamos enfrentando? Como que nós podemos continuar esses elementos ou essas ações tão importantes para uma revitalização, mesmo diante do distanciamento social? Bom, se você está pensando no discipulado como preparação de novos membros, é uma coisa. Agora, o discipulado como um estilo de vida, vida na vida, para fortalecimento na fé, aprender a andar junto com Cristo, crescimento, seja um ou seja outro, primeiro o discipulado deveria ser o central na vida de qualquer igreja saudável, muito mais numa igreja em revitalização. Focar na ordem de Jesus, de fazer discípulos. Então, hoje, na pandemia, a igreja não pode abrir mão do discipulado, não importa qual o modo que a igreja está fazendo. Se é o 1 a 1, se é o discipulado em grupo, usa os meios e os recursos que tem online, para não deixar isso cair, ou qualquer outro recurso de acordo com a realidade da sua cidade, a prefeitura, o estado, para abrir a igreja e tal, alguma coisa, ou pode sair um pouco, pode ter um pouco de flexibilização, mas não perder o foco de continuar. Se não dá para fazer a formação de liderança ou discipulado, focaliza discipulado, porque o discipulado ao mesmo tempo está formando liderança a longo prazo. Ou seja, se você tem um programa de formação de líderes, dá um tempo então, não dá para fazer os dois? Então opta pelo discipulado. Se dá para fazer os dois, continue focando na liderança. Eu tenho dito que o papel principal do pastor durante a pandemia é cuidar dos seus líderes. Cuida de quem está cuidando. Capacita, cuida do coração deles. Não pode dar a impressão para os líderes de que eles são mão de obra barata da igreja. Eles carregam no ombro a igreja. E que eles estão apenas uma peça para ser usada na maquinaria da igreja. Eu costumo citar, então, aquele exemplo do Ed René, que estava no auge da igreja, quando estava ligado com Vineyard, Louvor, lá em São Paulo, estava maravilha lá. E crescendo muito, uma liderança muito capaz, homens executivos, enfim, todos os tipos de capacidade, competências. E após uma reunião bem sucedida, a igreja rodando, tudo certinho, um deles falou assim: pastor, só queria te lembrar que nós também somos ovelhas. O senhor pode ler a Bíblia e orar com a gente. E aí o Ed fala que pegou ele de pancada, né? Nem dormiu, né? E ele teve que reinventar o pastorado para com a liderança. Porque liderança tem alma, né? Tem vida, tem família. E eles precisam ter cuidado. Então, alta prioridade. Formação de liderança tem que passar por isso. Então, se a igreja está revitalizando, ponto alto, revitalização, tem que pensar na liderança. Mas na prática. Não é só curso, né? Cognitivo. Sim. Mas a coisa prática mesmo. E a diaconia faz parte da formação de liderança. E diaconia, agora na pandemia, está acionada mais do que qualquer um, né? Desde fazer máscara daquele jeito mais simples,
cesta básica, oferecer o espaço da igreja, fazer fone visita para confortar, buscar terapia com pessoas para ajudar pessoas que estão com síndrome de pânico, idosos que estão isolados, sentindo solidão, alguns que já estão entrando em depressão pela ausência dos queridos, e aí a diaconia entra tentando criar conexão, né? Robin Hood, né? Trazer de quem tem para quem está precisando naquele momento. Então, um dos ministérios mais acionados hoje, em termos de cuidado, é a diaconia. E aí está a oportunidade da igreja mostrar a cara, para que veio, e a revitalização através da diaconia pode dar um upgrade nessa igreja, pode achar uma vibe maravilhosa, e identidade, o seu core, o seu DNA, né? E tudo mais. É uma oportunidade que a pandemia está dando para a igreja. Então, discipulado, formação de liderança de diaconia, não tem como. Banquinho de 3 pés aí, excelente para revitalização. Talvez a gente poderia acrescentar, né, a questão do ensino também, com excelência, tudo. Mas foi bom você tocar nesse aspecto, porque quando nós falamos de revitalização, se cria muita expectativa sobre o pastor, como se o pastor fosse aquele que fosse revitalizar, como se dependesse tudo dele, né? E nesse momento ainda de pandemia, hoje o pastor é a diaconia da igreja, o pastor que está nas transmissões, é o pastor que está mexendo na iluminação, é o pastor que está levando cesta básica. Aí, já que eu estou sendo sincericídio, né? Estou sendo sincero, eu já falo para todos que o sistema presbiteriano, ele não favorece muito a revitalização. Porque essa visão de que a gente tem um pastor, a gente paga um pastor para fazer as coisas, e aí os membros, quando ele faz bem, aplaude, quando faz mal, vaia, e quando faz bem, mal, dispensa. Isso não tem mais lugar no mundo do século XXI como igreja. A palavra é interdependência, delegação de autoridade. Todos os membros são ministros. Então, sinceramente, não tem como revitalizar uma igreja presbiteriana independente se pastor e liderança formal não abraçar juntos como um projeto deles, juntos, como um grupo. Só o pastor querer? Não vai. Só os líderes quiserem, mas os pastores também não? Não vai. Tem que haver um casamento legal. E um compromisso de longa data nesse casamento. Bons anos. Não dá para ficar indo um ano para lá, outro para cá, outro para lá. Aí volta tudo a estaca zero. Começou a vitalizar, mudou o pastor, volta a estaca zero. Por isso tem que prever que tem que reeleger presbíteros que porventura estão envolvidos num processo, ou se ele não pode, ele já pede o seu afastamento, já deixa claro, eu vou trabalhar só por 3 anos, depois eu tenho que sair. Então, vai sendo sincero, transparente, para não perder o foco e o pique. Porque o rebanho está olhando para a liderança. E liderança é influência, não é só gerência. A pessoa dos líderes, as pessoas, né? Do pastor, dos pastores, ou presbítero, quem for. É importante pagar o preço do começo, meio e fim da revitalização. Por isso tem que estar junto, né? Sim. Legal, Mário. Esse é um desafio de muitos pastores, de conseguir dentro do conselho essa compreensão dessa necessidade da revitalização e depois, consequentemente, transmitir isso também para a igreja, para que os demais líderes também abracem esse projeto. Muito mais dentro de um presbitério, de entender ou transmitir esse papel de equipe no processo de revitalização. Eu fui muito impactado, João, quando, alguns anos, 3 anos atrás, eu e o Pezzini fomos visitar a igreja de Gana. E presbiteriana de Gana, que tem mais de 1 milhão de membros, né? Houve um avivamento lá anos atrás, e eles continuam crescendo. Só que nós fomos lá no norte. O norte é seco, muito pobre, ainda tem... Lá onde o Ronaldo Lidório trabalhou, a gente passou do lado.
lá perto de Burkina Faso. Então, a gente visitou 2 presbitérios enormes, porque lá não tem sínodo. No sistema deles não tem sínodo, é um outro nome lá, um pouco diferente. A força mesmo está nos presbitérios, são presbitérios enormes. Só que nós somos na sede dos presbitérios. Quando você chega lá, é uma chácara, um sítio. Só que a gente percebe que cada presbitério, na realidade, é uma agência missionária. Eles estão lá o tempo todo treinando pessoas da igreja, formando novos líderes, plantando igrejas. Quem tem bicicleta, olha só, pedala com uma caixinha cheia de livros, ele foi treinado, o leigo que foi treinado, tem a bicicleta e ele pedala 4 quilômetros para evangelizar e plantar igreja, discipular e tudo mais, no meio do mato, no meio dos caminhos lá. Quando as pessoas são mais longe, vão de moto, aí tem a moto. E quando é bem mais longe, aí é 4x4. É uma Hilux velha lá, que tem lá, tal, aquela coisa toda, porque aí tem que ir bem lá longe. Então, é tudo organizado, é coisa simples, planejado, mas focado. Mas a ideia que me impactou é que o presbitério é uma agência missionária. Ele pensa para frente, ele pensa em evangelização, ele pensa em abrir novos treinamentos, capacitação. Não fica só cuidando das coisas de dentro. E a gente tem perdido muito tempo, sinceramente, né? A gente brinca que quando Jesus Cristo voltar, a gente vai pedir para ele ficar esperando, tomando um cafezinho até aprovar a ata, né? Enquanto não aprovar a ata, a gente não pode ir para o céu. Senhor Jesus, o senhor chegou um pouquinho antes. Come uma coisinha ali na cozinha com as irmãs da cozinha, enquanto a gente aprova a ata aqui, para poder mandar encardenar. Aí a gente sobe. É brincadeira, sinceramente. Sim. Mário, que experiência. A gente já está chegando, infelizmente, já estamos chegando nos últimos minutos. Vou pedir aqui para a minha equipe, aqui, o pastor Ageu Sotelo, o pastor também Michel, me orientar, que a gente já até perdi o tempo já, para a gente não perder os últimos minutos. Mário, é 1 hora? É 1 hora apenas, infelizmente. Puxa. Mário, deixa aí as suas considerações finais sobre a experiência, o que você tem visto aí nas igrejas. Foi muito interessante que você contou em Gama, ou alguma coisa que você gostaria de frisar sobre revitalização de igreja. Suas considerações finais. A intenção é até abrir para perguntas, em algum momento a gente interagiu um pouquinho mais, mas foi tão boa a conversa que o tempo passou e a gente nem percebeu. Rapidamente. Suas considerações finais, rapidamente. Nós fizemos contato com todos os presbitérios de o país inteiro, 62. A maioria está cuidando das suas igrejas na pandemia. Igreja que estava doente, continua doente, pior. Mas eles estão cuidando. Só que os presbitérios têm condições de cuidar por 2, 3 meses, em termos financeiros. Depois não tem mais. Temos igrejas que perdeu a arrecadação, ou igreja que aumentou a arrecadação. Depende de como estão cuidando dos seus. No início foi muita gente trabalhando, querendo fazer um monte de coisa, canseira. Agora já estão muito mais tranquilo, muito mais ameno. A maioria das nossas igrejas pelo país afora estão estabilizadas, estão estáveis. Eu penso que vão conseguir passar pela pandemia. Algumas podem fechar. Pode ser que pastores vão perder emprego. Estou falando aqui de percepção minha, tá bom? Mas o ponto importante é que a IPI do Brasil nomeou um gabinete de crise logo no começo. E ela está agindo, ela está decidindo, está se reunindo. Então, ela está dando uma resposta pronta, dentro do que ela pode, frente à pandemia. Então, é elogiável o que está sendo feito pela liderança, dentro do que ela pode, das condições que ela pode. E está fazendo, está caminhando. Então, eu acho que a IPI do Brasil está à frente de outras igrejas do país, grandes inclusive, no sentido de uma resposta objetiva, prática,
para cuidar quem está dentro, capacitar a liderança, dialogar, chamar para a comunicação, fazer o máximo de informação possível e atender as demandas. Então, nesse sentido, a igreja está agindo prontamente. Eu fico feliz de estar numa igreja que está conseguindo avançar, apesar de todas as suas lutas, e dar uma resposta à crise. Ótimo. Mário, eu tenho que agradecer muito pela sua participação. Eu que agradeço, que é isso. Por essa conversa aí tão edificante, inspiradora. Eu gosto muito de ouvi-lo e de poder estar junto com você, porque sempre é uma experiência de muito crescimento pastoral, espiritual, e a gente fica feliz de saber que você, diante de tanta experiência no Ministério Pastoral, tem acompanhado a liderança da nossa denominação, e que Deus, de alguma maneira, esteja à frente de tudo isso. Estou vendo aqui o Caio Batista também. Ele é o cara. Esse é o chefe. Secretário aí da missão da nossa igreja. E também que bom tê-lo aqui, o pastor Edson Alcântara, também do presidente de Sorocaba, tantas outras pessoas que nos acompanharam, da região aí do Mário mesmo, muitos mandando abraço. Mário, estou aqui contando meus últimos 15 segundos. Mário, Deus abençoe, Deus obrigado, capacite. Gente, obrigado, presbitério, muito toda a obrigado. liderança, Comex. Obrigado, João. Grande abraço na bochecha dos seus filhinhos. Ótimo. Pai babão. Tamo junto.